Amados irmãos, é uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento, né, a esse maravilhoso estudo, né, vivendo o jeito bíblico de ser igreja, baseado nesse livro De Volta aos Princípios, que tem sido assim algo de grande importância para cada um de nós, desde que o pastor Wagner nos apresentou esse modelo de discipulado, que é um modelo, que é o jeito bíblico, né? Tem nos abençoado muito. E eu louvo a Deus pela vida, mais uma vez, do pastor Wagner, que está aqui conosco. E hoje estaremos dando sequência, né, ao segundo capítulo desse livro que temos transformado em apostila. Oremos. Amado e bendito Deus, grandioso Pai, te somos eternamente gratos, meu Deus, pelo teu amor. Te somos eternamente gratos, meu Deus, pela tua bondade e misericórdia. Ó Deus, quero nesse instante, meu Deus, te render graças, meu Deus, pelo sono dormido, pela noite que tivemos, pelo despertar, meu Deus, nesta manhã. Ó Deus, agora, meu Deus, nas primeiras horas desse dia, meu Deus, temos a grande oportunidade de aprendermos mais. Ó Deus, de conhecermos mais o jeito bíblico de ser igreja. Ó Deus, amplia a nossa visão. Ó Deus, abre o nosso entendimento. E que o Espírito Santo, ó Deus, nos faça lembrar de tudo quanto o Senhor tem nos ensinado ao longo dos tempos. Te agradecemos, meu Deus, pela vida de cada um daqueles que aqui já se encontram. E por aqueles que ainda virão. E por aqueles, meu Deus, que no decorrer deste curso, ó Deus, se agregarão, se achegarão a nós. Ó Deus, te louvamos hoje e sempre. Amém. A igreja diga amém. Amém. Com vocês o pastor Wagner. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes mais uma vez, né, amados? Podemos estar aqui para louvar o nome do Senhor. E tenho certeza que tudo que nós fazemos... Podem sentar, amados. Tudo que nós fazemos é para poder o nome dele ser glorificado. Antes de nós falarmos um pouquinho, darmos a entrada, hoje a gente termina a lição 2, em nome de Jesus, né? Antes de nós entrar, hoje pela manhã, nós tivemos conversando com um colega que me rende, né, pela manhã lá, nós trabalhamos de vigia, então ele me rendeu, a gente estávamos conversando sobre uma reportagem que a gente viu aí, um incidente aí com o Maurício Souza, jogador de vôlei, né, e toda aquela polêmica lá da homofobia, aquela coisa toda, né, e a gente vê, né, que as consequências, né, que está acontecendo tudo isso, a consequência é a igreja, né, que ela precisa clarear o mundo com a verdade, né, revelar ao mundo a verdade de Deus. Enquanto o mundo ainda não conhecer a verdade, a gente vai conviver com tudo isso. E não somos nós que vamos ficar debatendo com eles, não vamos ser nós que vamos ficar aí usando as redes sociais para poder afinetar a eles, que não é o nosso papel. Então, eu aconselho os irmãos que não façam isso. Não façam isso. Entendeu? Vamos deixar tudo nas mãos do Senhor. Vamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Pregar o Evangelho. A nossa parte é revelar a verdade para as pessoas. A verdade de Deus para as pessoas. Porque eu tenho certeza que quando nós revelarmos a verdade de Deus para as pessoas, não vai ser preciso nada disso, né? Vemos aí tantas coisas acontecendo. Infelizmente, eu falei para eles, olha, isso é consequência, porque a igreja hoje, em vez de ficar pregando a verdade, estão arrumando problema dentro da igreja, né? Discussões desnecessárias, problema desnecessário, né, irmã Graça? E isso tem só trazido, né, dado legalidade a Satanás para poder fazer tudo isso que está acontecendo no nosso mundo. A gente vai, em nome de Jesus, vencer essa batalha em nome de Jesus. Já é nosso. Bom, nós estamos agora, hoje nós vamos ir para a página, não sei se dá para ver as páginas dos irmãos aí, é a página 29 hoje, é a página 29. A gente vai terminar hoje em nome de Jesus, para a semana que vem já iniciarmos uma semana que vem, daqui 15 dias, né, iniciarmos a terceira lição.
Vamos lá, a página 29. Hoje vamos falar sobre a fonte de autoridade para a igreja multiplicadora. Hoje o assunto vai ser referente até mesmo justamente todas essas polêmicas. Vamos falar sobre a fonte para a gente multiplicar a igreja, para a gente trazer a igreja ao crescimento. Conseguiram aí ver a página 29? Então vamos ler esse pequeno parágrafo aqui. Diz assim: a fonte da autoridade para a visão da igreja multiplicadora não é a experiência, nem a nossa tradição ou tradicionalismo, tampouco a razão, é a palavra de Deus. Então, antes de tudo, a gente tem que entender que essa é a nossa autoridade. É ela que move a igreja, é ela que rege a igreja. Tirando fora isso aqui, como diz lá o apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, é anátema, né? Então tudo tem que estar aqui dentro. Tudo que eu vou fazer, né? Por exemplo, nós falamos sobre liturgias, né? Essa liturgia, ela está ofendendo os princípios bíblicos? Não, então deixa correr. Para que ficar brigando, né? Hoje em dia tem irmãos que ficam aí brigando com a juventude porque pagam a luz, aí coloca lá para poder louvar o Senhor com a luz apagada, né? Eu particularmente não gosto, mas também não sou contra. Eu não vou ficar aqui, ficar brigando com os jovens por causa da luz. Está ofendendo o princípio bíblico? Não. A luz apagada, acesa, está ofendendo o princípio? Não está ofendendo o princípio bíblico. Então deixa o negócio correr. Os jovens que é assim, é bom ele estar com a luz apagada cantando o Senhor do que estar lá nas trevas fazendo coisas que não se deve. E aí fica brigando com os jovens, coitado, por causa disso aí, né? Eu já vi irmãos, né, fazendo uma revolução dentro da igreja por causa disso, arrumando um confronto com a juventude. E vocês que têm filhos jovens sabem que se confrontar adolescente, o negócio é pesado, né? Eles começam, né, a se revoltar e desanda tudo. É que é onde tem muitos jovens desviados hoje, justamente por conta disso aí, porque a própria igreja ela tem se confrontado com a juventude. Eu sempre falo, gente, não ofende o princípio bíblico, então deixa os jovens. Aquela música de rock, está ofendendo eles, está levando eles para o mundo? Não. Mas está ajudando eles a crescerem dentro da igreja? Então deixa o rock lá. O negócio que não pode é ofender a santidade de Deus e nem ferir os princípios bíblicos. Não ferindo, está tudo tranquilo. É igual a minha esposa, a gente vê aquelas novelas lá do Gênesis, né? E ela, mas filha, isso aqui está na Bíblia, assim, meu amor. Esquece isso. Vamos cuidar do que a moral da história. Não está ofendendo o princípio bíblico? Deixa nós correr, novela. Né? É novela, deixa nós correr. Né? Não vou ficar aqui preocupado porque se existiu A ou existiu B, se o filho do fulano ele fez isso mesmo, se o fulano fez aquilo. Irmãos, eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso. Mas também não está ofendendo os princípios bíblicos. Né? Então, deixa nós correr. A gente vai levando na boa, você não pode ofender os princípios bíblicos, né? O restante está tudo tranquilo. Então vamos lá então, vamos virar a página então. Agora vamos falar sobre algumas coisas, né, para a gente compreender por que tanto a experiência como tradição, tradicionalismo e como razão, elas não podem de maneira alguma ser a autoridade da igreja. Primeiramente, olha lá. A visão da igreja multiplicadora não está baseada na experiência. Você já ouviu falar sobre pessoas quererem colocar a sua experiência ou alguma coisa e colocar como princípio bíblico dentro de uma igreja ou como doutrina da igreja? Isso aí a gente vê sempre acontecendo e temos que tomar esse cuidado. Quer ver uma coisa? É anjo, né? Eu acho que já ouvi falar muito falando de anjo já, né? O anjo está na porta. A Bíblia fala que anjo fica na porta da igreja. A Bíblia fala que anjo anda com a bandeja na mão
entregando coisas para as pessoas? A Bíblia fala que o anjo, o que a Bíblia fala de anjo é que eles estão aqui nessa terra para um único objetivo: nos guardar e nos servir. Esse é o único objetivo dos anjos nessa terra, nada mais do que isso. O anjo não salva, porque ali eles confundem, né, a teofania do Antigo Testamento, que no Antigo Testamento Deus aparecia de uma forma teofânica, intermédio de alguma coisa. Então ele aparecia em forma de um anjo, como apareceu para Josué, como apareceu para outros mais irmãos, como apareceu para o próprio Abraão, né? Então ele aparecia de forma teofânica. Então eu não posso trazer essas coisas, e tenho que entender também o contexto, porque o contexto da Bíblia, para poder entender como foi ou por que eles apareceram lá. Então a gente não pode, aí as pessoas querem colocar isso como doutrina da igreja, né? Aí começa a criar várias questões, né? Dentro da igreja, como uma experiência. A experiência não tem contexto bíblico, então está fora, né? Toda experiência ela tem que ter contexto bíblico. Por exemplo, eu já vi anjo, não assim pessoalmente, né? Uma vez estavam subindo um monte e eu via duas pessoas subindo o monte. A princípio eu pensei que eram os dois irmãos que estavam que ainda não tinha chegado ainda, que estavam esperando ele. Aí eu fui tranquilo. Quando eu passei a porteira dentro para poder ir em direção ao monte, algo me tomou, como que já me dissesse o seguinte: eles são os anjos que estão abrindo caminho para vocês seguirem e subirem. Aí eu fiquei quieto, não falei nada com o pessoal. E quando nós chegamos lá em cima, não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém lá em cima do monte, no cume do monte, né? Não tinha ninguém. Então eu já olhei para o lado, pensei que os irmãos estariam lá, mas não foram eles. Então aí nós entendemos. Aí depois, numa oração, Deus me deu uma visão das duas pessoas lá em cima do monte. Então são experiências que nós passamos para a igreja, que o próprio Deus nos dá, mas sempre andando na conformidade da palavra de Deus. Nada que pode sair fora disso. É um perigo nós ficarmos falando coisas ou acreditando também em coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. É por isso que é bom que os irmãos, quando ouvirem alguma coisa, uma pregação, por exemplo, ou alguma coisa que alguém vai contar uma experiência, contar uma experiência assim, assim, assado. Olha, antes disso, vocês vão lá, espera aí, deixa eu ver aqui, onde você leu isso? É igual uma vez um irmão, uma determinada igreja, que trabalha com esse negócio de flor, de mato, de folhinha, essas coisas todas de campanha, né? E aí, eu parei, agora eu quero saber como é que eles conseguem, aonde eles tiram tudo isso para poder fazer os seus trabalhos lá na igreja. Porque praticamente eu não conto na Bíblia sobre isso, nada respaldo sobre isso. Aí sentei na televisão, sentei à frente da televisão e fiquei aguardando. E aí ele foi me contar uma história que não tinha nada a ver com exatamente o que eles estão falando, com o que a Bíblia diz. A pessoa está vendo aí? Eu fui comparar, então eles têm que me provar. Não tem aquela coisa que esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre as questões de problema de consumidor. Quem tem que provar que eu comprei o material, ou comprei o material errado, ou eu danifiquei o material, quem é? A empresa, não sou eu. Então a obrigação é dela. Então a obrigação também que se eu estou sendo prejudicado, né? Então eles têm que me provar. Né, a igreja fulana tem que me provar se o que eles colocam no seu andamento, nos cultos, é bíblico ou não. Eles têm que me provar isso. Se eles não provam, então está fora disso. Então a experiência, na verdade, é isso. Agora, uma coisa interessante está aqui no capítulo 4 de 1 Pedro. Vamos ler aí. 1 Pedro 4,10. É uma passagem que não posso deixar de maneira alguma de ler com os irmãos. 1 Pedro 4,10. Essa passagem ela é fundamental
para a gente entender a dinâmica da igreja. Isso. Vamos lá? Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Múltiplas formas, como também na minha versão está a multiforme graça de Deus. Então vamos lá. O que o texto está nos dizendo aqui? Primeiramente, cada um administre o dom de cada um. A sua administra o seu dom, o pastor o seu dom, a irmã Graça o seu dom, a irmã o seu dom, a irmã o seu dom. Cada um administra o seu dom. Cada um tem um dom aqui. Ninguém aqui tem o mesmo dom. É por isso que a igreja, Pedro chama ela de multiforme. Ela tem as suas variedades de trabalhar. E é por isso que a igreja é essa coisa bonita, essa coisa linda. Que todo mundo trabalhar com o seu dom, as coisas vão fluir bem. E aqui que Pedro fala aqui, né, na minha versão, fala sobre bons dispenseiros. O que é um dispenseiro? É aquele que toma conta da dispensa. Todos nós devemos a cada dia o quê? Armazenar mantimento, que é os dons. Os dons. Que quando for preciso alguém se alimentar ou alguém precisar de alguma coisa, aí o que eu faço? Eu abro a dispensa. Toma isso aqui. Toma isso aqui. Não é assim mesmo? Você vai lá, enche sua dispensa lá, né, pastor Seveiro? Né, irmã Graça? Enche a dispensa, está cheinha. Aí você fica todo bobo. O que eu vou fazer para almoçar hoje? Você fica assim, hoje eu estou assim, preocupado, é muita coisa, né? Às vezes está cheia. Agora, a pior coisa, a dispensa está vazia. E agora? Não tem nada para fazer. Né? Tem essas questões todas, tem o contra e o pós, né? Então, a gente vê isso aí. E nós somos a mesma coisa como administrador de dons, nós temos que administrar o dom. Como é que administra um dom? Estudando a palavra, lendo constantemente a palavra, sempre em contato com a palavra. Irmãos, independente, eu já falei aqui, eu vou repetir de novo, só para a gente poder lembrar. Independente de quem pregue, precisamos estar com humildade de escutar a palavra. Vamos ouvir. Mas a irmãzinha, mas o irmão, o teor teológico dele é muito menor do que o meu. E quem diz que teologia é alguma coisa? Teologia só nos dá ela é boa somente para uma única coisa, para nos dar um entendimento bíblico. Ele vai nos ensinar como manejar a Bíblia. E esse é o objetivo do seminário. O seminário não vai fazer ninguém crente, não vai fazer ninguém ganhador de almas. Ele vai nos ensinar como manejar a Bíblia, porque a Bíblia ela é um quebra-cabeça, né? Você já fez quebra-cabeça? Eu não tenho muita paciência não, mas quem tem é muito bom. É o quê? Como você não tem como juntar tudo, o que o seminário faz? Ele vai te dar as peças para você juntar a Bíblia. É tanto que temos as teologias sistemáticas, né, que são aquelas teologias que vai te conduzir dentro das doutrinas bíblicas, como a amartiologia, que é pecado, pela matologia, que é o Espírito Santo, escatologia, que é a doutrina dos últimos dias, né, sobre a questão de arrebatamento, juízo final, e assim por diante. Ela vai te dar essa ideia. Agora, o particular é outra coisa. Você vai aprender a lidar com ela. Agora, a questão depois disso é o quê? É você agora manejá-la e estudá-la. Então, você vai colocar alimento para dentro de você. Ontem mesmo eu estava conversando com um irmão, com um rapaz, e ele falou que ele não gosta de ler. Não gosta de ler, pastor. Aí você, rapaz, a leitura... mas eu não entendo nada. Mas tudo bem, eu entendo isso.
Eu sei que ninguém vai entender nada que vai ler. Eu sei disso. Todos nós sabemos disso, né, pastor Sevilho? A gente lê, e não vai entender nada. Mas o problema não é isso. Eu tenho que ler. Por que eu tenho que ler? Porque nós, seres humanos, nós temos umas caixinhas chamadas subconsciente. E essas caixinhas que vai fazer com que a gente, no momento certo, ela se abre para poder trazer alguma coisa. Mas para isso acontecer, eu preciso encher essas caixinhas. Por exemplo, se eu leio um livro hoje, se você for perguntar, pastor Wagner, aí, entendeu? Eu só sei a moral da história, contar livro, não sei contar. Eu não sei contar nem história de filme. A minha esposa é boa nisso, né? Ela chega lá, e como é que foi, amor? Ih, rapaz, olha só, não vai dar para contar, não. Esse negócio de contar história de filme aí não é muito comigo, não. Né? As pessoas contam detalhe, né? Aconteceu isso, fulano foi, quebrou o pé, é porque ele foi, ainda conta detalhe ainda. Eu não conto nada. Eu sei que fulano foi lá e bateu com o carro e depois morreu. Essa é a minha conclusão. Eu já chego logo no... Né, bicho Celso? Eu já chego logo na conclusão. Esse negócio de ficar fazendo detalhe, como é que foi, que o carro virou, ele entrou, o motorista estava a 110 e ainda viu lá o negócio, ainda 110 lá no negócio ainda. Então a mesma coisa somos nós. Nós, na verdade, lê a Bíblia. Lê a Bíblia e aí você não vai poder entender nada. Mas uma coisa é certa. A mensagem que você leu, ela vai impregnar na sua alma. Ela não vai impregnar no seu entendimento. Esse é o problema das pessoas hoje. Elas esquecem desse detalhe que é o mais importante. Elas querem que o que lê fica na mente. Mas não pode ficar na mente. Porque se ficar na mente, não vai ter resultado nenhum. Porque você só vai ter entendimento e não vida. Agora, quando as mensagens ela entra dentro da alma, você, intelectualmente falando, não entende nada. Mas você vai exalar, vai sair de você aquilo que você falou. Por exemplo, eu quando era novo convertido, até quando essa experiência para ele, eu era muito pervertido, irmãos. Eu falava muito palavrão, a minha mente era totalmente virada. E eu falei, agora assim, como é que alguém se converte com a cabeça assim? Aí eu fui comecei a ler a Bíblia. Li, né? E naquela época eu li de Mateus direto até Gálatas, sem parar. A minha vida ela foi modificando gradativamente de uma forma que eu nem imaginava. Uma vez no quartel, tirando serviço, eu falei um palavrão, aquilo foi a pior coisa da minha vida. Jesus, me perdoa, Jesus. Jesus, eu quis sem querer sair, Senhor, me perdoa. Por quê? Se fosse no tempo antigo, nem ligava para isso. Mas aquilo foi impregnando na minha alma de uma tal forma que eu lia, que fez com que eu entendesse e vivesse aquilo que eu li. Que se me pedisse para poder me explicar, eu não ia explicar para vocês. Mas uma coisa é certa, ela me ajudou muito. E muitas coisas depois, né, aconteceram na minha vida, né, agora, voltando ao nosso texto, o que não pode é que se a experiência ela tem contexto com a Bíblia, aí beleza. Se não tem, aí não vai não, porque não vai salvar ninguém. Bom, então temos aqui uma declaração de George Barna. Ele diz o seguinte: a imitação, conforme afirma o ditado popular, pode ser mais sincera, lisonja. Porém, dentro do contexto do crescimento eclesiástico, a imitação é a vereda mais rápida para a condenação. Ministério por imitação, quase invariavelmente, resulta deteriorização e não crescimento. O que ele quer dizer aqui? Eu não tenho que imitar ninguém, eu tenho que ser o que eu sou. A igreja tem que ser o que eu sou. É claro que no princípio, acho que eu já falei aqui isso aqui já,
que existem aquelas coisas que você toma alguém como referência. Né? Eu, quando comecei o meu evangelho como pregando, eu tomei alguém como referência. Mas isso não pode ser o seu ministério. Ele tem que ser você. Não pode imitar. A igreja, como nós lemos aqui, ela tem multiforma de ser. Ela tem multivariações de ser. Porque os dons, como já mencionamos aqui, eles são, de alguma forma, pessoais. E se o dom é pessoal, isso quer dizer que todos nós vamos ter diferente. Por isso que o que o pastor é na igreja aqui? Vamos lá, o pastor Servilho, ele não é apenas o pastor a qual ele cuida da sua vida espiritual, cuida aí dos seus problemas, não. Ele, além disso, ele como pastor, ele é o administrador de dom. Por exemplo, por que ele levou vocês aos diaconatos? Porque ele viu que vocês têm dons que pode ser usado na igreja. E o pastor, para isso, o pastor, ele é descobridor de dons. Ele pega aí, ele olha para aqui, eu só esqueço o nome das irmãs agora, minha cabeça também é ruim. Qual é o nome da senhora? Aí olha para a minha Conceição, olha para o pastor Silveiro. Aí só está olhando para a minha Conceição. Ela desenvolve um pouquinho aqui, aí vai ali, e ele vai começando a descobrir que a irmã Conceição, ela tem um talento e ele pode utilizar naquele ali. Então ele vai agora trabalhar em cima da irmã Conceição, para quê? Para colocar ela justamente naquela cadeira. E assim sucessivamente. Então isso é a dinâmica da igreja. É por isso que a igreja tem pastor e tem que ser respeitado na igreja. Porque é ele que vai administrar os dons da igreja. É ele que vai fazer, né, que a igreja se mobilize. Eu vou utilizar o da irmã Conceição, da irmã, do irmão lá, ele vai olhando, você fica aqui. E se a igreja obedecer, se vocês obedecerem o pastor de vocês, eu estou dizendo que vocês vão desenvolver muito mais do que vocês imaginam. Porque creia, amados, que todo pastor só tem um objetivo: ver cada um de vocês crescendo. Não tem alegria maior de um pastor em saber que aquele irmão... Eu tenho pessoas que... o pastor Silvio conhece algumas delas. Pessoas que, quando foram para a igreja lá, não eram nada. E hoje são mais conhecidos em Itaguaí, pregam mais do que eu em Itaguaí, no mundo todo, no Brasil todo. Podemos dizer assim. E pensa que eu fico aborrecido? Não, eu fico feliz. Sabendo que eu peguei aquela pessoa lá no fundo do poço, trabalhei, e hoje a pessoa é uma pessoa importante no evangelho. Isso é uma alegria para a gente. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje, que se ele convidou vocês para participar desse curso, tem esse objetivo, de vocês entenderem no que vai ser falado aqui. E eu tenho certeza que a partir de então ele já está pensando em alguma coisa em fazer em favor de vocês. Se não já está fazendo, que não estou aqui constantemente, né? Por quê? Porque vocês estão se interessando, estão entendendo. Porque a primeira parte, como nós até conversamos um dia, para que uma pessoa ela se desenvolva, é abrir o entendimento para entender a razão de Deus, o porquê de Deus, o chamado de Deus. Você entendendo isso, fica mais fácil. Aí, a partir de então, vocês vão aprendendo aqui, aí ele já vai começar a olhar para vocês, já vai começar a ver em vocês o que pode ser utilizado dentro da igreja. Eu tenho certeza que muitas coisas vão ser feitas nesse lugar e vocês vão fazer que vocês nunca imaginaram. Justamente essas pessoas que hoje estão lá no top hoje, justamente elas chegaram para mim e falaram: pastor, não tenho condições. Eu olhei para ela assim: quem disse para você que você não tem condições? Você confia em mim? Confio. Então você vai ver se você tem condições ou não. Hoje, estão lá, né? Desenvolvidas. Confia nele. Confia no pastor de vocês. Nunca diga não. Uma coisa que eu sempre aprendi, pastor Silveiro, para os meus pastores que eu passei, nunca disse não para eles. E olha que eles me colocaram em cada absurdo. Uma vez um pastor chegou para mim, ligou: ô varão, dá para você pregar na igreja no meu lugar lá? Bom, sim. Quando eu cheguei, a igreja está fechada.
A igreja fechada. Aí eu liguei, pô, meu amado, você mandou. Ainda falou assim, ainda bem que eu não fui, né? Aí você, rapaz, você. Mas ficou na boa, pensou que eu briguei com ele? Não briguei com ele não. Lá em Teoflotone, um pastor, abrimos um trabalho lá na igreja, do nada, abrimos um trabalho, criamos uma igreja lá, e aí, chegou no final do ano, vamos fazer uma reuniãozinha aqui para a gente poder ver o que a gente pode fazer de melhor para a igreja. Aí começou um irmão falar mal de todo o ministério, do pastor, do ministério todo. Eu disse, misericórdia, esse cara arrumando ideia para mim. Aí eu fui, abafei, tirei, acabei com a... Não, olha só, vamos mudar de assunto aqui, vamos voltar para cá, que é melhor que a gente faz. Só que, o que fizeram? Eu não sei quem até hoje fez isso, foi chegar para o pastor e disse que eu que falei mal de todo mundo. Aí o pastor descascou em cima de mim. Falou que ia tirar isso, que ia tirar aquilo, jogou coisas na minha cara que não era para jogar na minha cara. O que eu fiz? Baixei minha cabeça e deixei ele falar. Depois que ele falou, eu falei, pastor, essa pessoa que te falou isso, está a igreja lá, ó, eu estou lá porque não tem ninguém para poder dirigir ela. Se quiserem, se a pessoa que o senhor falou para o senhor quiser dirigir a igreja, eu passo a igreja para ele. Eu não sou dono do reino, não, nem dono de nada. Agora, quem falou isso foi fulano, não foi eu que falei isso. Agora, se o senhor quiser acreditar em mim ou não, aí é o critério do senhor. Aí ele abaixou a cabeça, e com respeito, né? Bateu no meu ombro. Já almoçou? Não, então vamos almoçar lá em casa. Além de tudo, ainda ganhou um almoço na igreja ainda. Está entendendo como é bom te respeitar? Respeitar? Então é isso que está faltando nas igrejas hoje. É o respeito para os pastores. Quando você respeita o seu pastor, a igreja vai desenvolver, você vai desenvolver e automaticamente a igreja vai desenvolver. Aí mais tarde, quando você estiver lá no topo, aí você vai lembrar, viu? Vai que eu não obedeço o pastor Servilho, hein? Vai que eu digo não para ele. Nunca se acham, irmão, inferiores. Um conselho dou para vocês todos. Não se colocam como inferiores. Eu não sou nada. Não, realmente, diante de Deus, eu concordo. Nós não somos nada. Mas aqui dentro, você é um dispenseiro da casa de Deus. Amém? Tradição. Olha outro problema aqui, amados. A visão multiplicadora não está baseada na tradição ou tradicionalismo. É aí que entra o maior problema, pastor Severino, das igrejas hoje. Elas ficam presas às tradições antigas. E hoje está sendo um peso muito grande para não permitir que a igreja cresça. Quantas igrejas estão hoje paradas no tempo? Esses mesmos, pastor Severino, uma igreja lá perto de casa fechou. Por que fechou? Porque começaram todo mundo não aguentar aquele caixotinho de culto. Quando eu falo caixotinho de culto, é preso a tradições. Não pode isso, não pode aquilo. O culto é sempre aquele estilo, né, pastor Silveira? Vamos cantar 3 hinos da harpa cristã. E aí, lê a palavra inicial e depois, vamos dar oportunidade. Aí, uma oportunidade. Aí, vamos agora fazer a pregação. Acabou o culto. Então isso vai, de alguma forma, por dias de hoje, isso não mais, como diz o ditado, não cola mais. Não cola mais. A igreja ela tem que ser diversificada. Ela tem que, a cada dia, ela mudar o seu estilo de ser. A igreja as pessoas precisam entrar aqui e ter um atrativo. Não que isso atrativo a razão de permanecer, mas atrativo é para segurar as pessoas para que você possa pregar a palavra. Então, as tradições hoje, ela tem derrubado muito o desenvolvimento da igreja crescer. E não podemos nunca ficar presos. Vamos lá. Tradição. Ela está dentro do contexto bíblico? Amém. Então permaneça. Então não vamos sair dela. Mas não está na Bíblia. Por exemplo, quantas coisas mudaram para o dia de hoje? Antigamente falava que cortar cabelo era pecado. Nossa Deus, eu era assim, irmãos. Misericórdia. Eu me converti assim.
Não, a igreja sim. Foi difícil tirar isso da minha cabeça, você ver. Só foi Jesus mesmo que me tirou. Deus me levou lá para o Teoflotone, me quebrou lá em Teoflotone para poder me tirar isso da minha cabeça. E eu brigava. E, irmão, não falava cortar cabelo comigo, que eu saía até na mão. Não, vou te dar não pode, não pode. É assim. E várias outras mais tradições que foram quebrando. Então a gente precisa entender. Não está dentro da Bíblia, né? Então não tem que ficar você focado nela, né? Se diz, pessoas vão e começam a usar determinadas coisas da igreja, ou utilizar determinadas coisas da igreja como fosse é de Deus, Deus me mostrou isso. Já ouviram isso já? Uma vez uma irmã disse para mim o seguinte: eu faço isso na igreja porque Deus me deu esta visão. Espera aí, deixa eu começar a dar uma averiguada aqui. Deixa eu achar aqui, tem alguma coisa que está dentro do princípio bíblico. Não está, então, meu irmão, então não foi Deus. Deus não vai mostrar nada que não esteja aqui dentro. Então, vamos tomar cuidado. Se alguém um dia chegar para você e você olhar, aquilo ali, essa forma de cultuar, como é que vai? Agora, tudo bem, eu posso muito bem, pessoalmente, está aqui o pastor civil, cada pastor tem a sua filosofia, aí é diferente. Não, eu acho melhor, Wagner, pastor Wagner, nada da Bíblia, não falei que foi Deus, não foi nada. Eu acho legal, né, fazer esse tipo de trabalho na igreja, né? É uma coisa minha, pessoal, né? E a igreja se desenvolveu assim, e a gente vai continuar assim. É diferente. Então eu estou admitindo que foi eu que criei a liturgia. Não estou falando que aquilo foi Deus que me mostrou. Aí é um problema muito sério. Vamos ler aqui algumas coisinhas aqui. Aqui na página 31, bem abaixo aqui na 4 parágrafo. Ou melhor, vamos ler o segundo parágrafo primeiro. Onde está assim, muitas vezes, acharam aí na página 31. Diz assim, muitas vezes ficamos com medo só de falar em mudanças, pois não podemos perder nossa tradição. Olha só. O que não percebemos é que, quando dissemos isso, às vezes estamos nos referindo somente a métodos que serviram bem há algum tempo e que hoje podem e devem ser reavaliados. Mas os princípios e valores, eles sempre vão permanecer. Então, viu? Aquilo que nós falamos aqui, a gente pode mudar. O mundo muda, amados. Imagine hoje, nós andávamos naquele tempo antigo, né, bicho Celso? Que tinha que andar com a camisa até aqui, fechadão até aqui. Imagine nesse Rio de Janeiro, amados. Você vai morrer sufocado. A andar de terno nas ruas, gravata, aquela coisa. Irmãos, eu amo andar de terno e gravata, mas não estou conseguindo mais. Está me sufocando, né? Está falando sério. Se eu colocar gravata, senão fica aqui me sufocando. Mas eu amo. Mesmo assim, de vez em quando eu vou lá e cismo, fica assim meio incomodando aqui, fica assim, mas vou usando. Mas está entendendo? Muda as coisas. Você pode ver isso pelos séculos. No ano 60 era uma vestimenta, nos anos 70 mudou, nos anos 80 mudou de novo, nos anos 90 mudou, 2000 mudou, 2021 mudou. Então eu tenho que acompanhar. Eu não posso, né, permitir que as tradições elas sejam a base doutrinária de uma igreja. É isso que não pode acontecer. Quando eu coloco ela como base doutrinária, eu estou criando um problema dentro da igreja. Aí acontece aí, muitas pessoas pulando aqui, pulando ali, e assim por diante. Vamos agora vamos lá. Vamos pular um parágrafo e vamos para outro aqui agora. Assim, fico pensando, acharam aí? Fico pensando que mesmo os homens de Deus, que no passado buscaram a palavra de Deus, os porquês, que são princípios bíblicos, depois formularam os como, que é métodos e estratégias. Se vivos hoje, preservariam o mesmo porquês e investigariam novas formas de aplicação desse princípio ao tempo presente. Se queremos tê-los como referência, devemos, como
como eles fizeram, responder biblicamente aos desafios de nossa própria época. Então, já está falando aqui o que nós já falamos já. Precisamos ver o que a época está. Por exemplo, hoje, até eu comentei aqui, pastor Sibílio, inicialmente, que às vezes a gente briga com os jovens, arruma problema com os jovens à toa. Os jovens querem colocar uma luz apagada para louvar o Senhor. Está ferindo o princípio bíblico? Não está. Então, deixa eles. Vai lá. Vocês querem? Então vai lá, apaga a luz. Não. Eu hoje não quero. Estou ali. Eu não gosto muito desse negócio, não, mas a gente vai. Amém. O negócio é louvar o Senhor. Né? Deixa correr o negócio. Importante eles estarem felizes e não saírem da igreja. Importante eles louvarem o Senhor. Estou louvando o Senhor, estou na igreja, dá bom tamanho. Mas eu até falei que tem pessoas que brigam com os jovens, ficam arrumando confronto com os jovens. E aí o que acontece com eles? Aí vai para a prostituição, vai para as drogas. E quem empurrou eles? Foi os tradicionalistas. Né? Toma muito cuidado com isso. Eu me preocupo muito com esse tipo de coisa. Vamos pular nosso negócio aqui. Vamos lá. Irmãos, eu quero pular aqui, mas está difícil, irmãos. Não, está terminando já também. Dá para ler isso aqui. Página 32. Eu pensei que tinha mais coisa para ler, mas dá para ler esse ponto aqui ainda. É o primeiro parágrafo na página 32. Diz assim: o outro fator que contribui para a nossa recusa em refletir sobre a multiplicação de discípulos e igreja é a associação indevida com certas propostas por nós rejeitadas. Apenas um exemplo disso: os grupos pequenos. Muitas pessoas logo confundem essa prática encontrada no livro de Atos com determinados movimentos recentes e doutrinas duvidosas. É como que recusássemos uma cédula de R$100 verdadeira porque existe a falsificada. O problema é que durante muitos anos nós vivemos só de discernir a cédula falsa e fazer comentários sobre o prejuízo que ela nos causou. Aos poucos, até esquecemos que existe a verdadeira e lá guardada em nosso cofre. Queridos, a gente precisa entender o seguinte: não é porque a igreja fulana, o ministério fulano não deu certo, que a nossa igreja também não vai dar. A gente não pode aplicar também isso aqui na igreja. Então a verdade é que a gente precisa entender o seguinte: se existe um princípio bíblico para nós fazer, princípio bíblico, e isso é válido diante da Bíblia, vamos fazer dentro da igreja. Está na mente do pastor, o serviço chegou aqui e quer fazer um trabalho aqui, tal, né? E às vezes ele viu lá na igreja fulana que o trabalho assim, mas ele trouxe para cá. Por exemplo, esse trabalho que estamos fazendo aqui é um trabalho que né, eu falei para ele que é um trabalho que dá errado em algum lugar, mas que dá certo em outra. Por exemplo, todo que eu fiz até hoje deu certo, né? Mas esse é um princípio. Você vai em sequência isso. O que não pode a gente, na verdade, ficar preso, né? Porque o ministério fulano, ele é um ministério assim assado, porque ele é um ministério que tem as suas fraudes, etc e tal. Não. Eu não tenho que me focar no ministério, me focar no que pode resultar para o bem próprio da minha igreja. É isso que temos que prestar atenção hoje. Né? Por exemplo, tem coisas no mundo que às vezes as pessoas eles fazem que a gente pode de alguma forma pegar aquela coisinha. Eu geralmente faço muito isso. Eu vejo uma história assim assado lá num determinado lugar, eu pego aquele ali e transformo aquilo ali na área espiritual, e as coisas fluem. Então, a gente, como diz aqui, a gente não é porque deu errado lá que não é errado lá porque vai dar errado aqui. Às vezes a gente não pode fazer que uma nota de R$100
que nós temos hoje, que é verdadeira, ela fica trancada dentro do nosso cofre, porque existem as falsas lá fora, né? A gente não pode pensar assim. Temos que pensar que, se nós podemos fazer, vamos tirar do cofre e vamos fazer a obra, em nome de Jesus. Vamos lá? A visão da igreja multiplicadora não está baseada na razão. É outro problema também que acontece nas igrejas, é a questão de que vivermos em função de razões. Cada um tem a sua razão. Então, quando isso acontece, vai haver o que na igreja? Conflitos. Porque a irmã vai brigar com a irmã vai brigar com a irmã, a igreja vai contra o pastor, a igreja vai contra o ministério, e fica aquela confusão total dentro das igrejas. Por exemplo, na igreja de Coríntios, cada um tinha a sua forma, a sua razão. Eu gosto muito de Paulo, eu gosto muito de Apolo, o outro gostava de Ceifa, outros só favoreciam ou só criam Jesus, e assim era por diante. Era um problema, e todos problemas para a igreja. E nós temos que entender que a razão nossa sempre vai ser única, é a Bíblia. O pastor Civílio é um homem, um ser humano. O bicho Celso é um ser humano. A missionária da Graça é um ser humano. A pastora Cris é um ser humano. Nós somos propícios a errar a qualquer momento, e até mesmo, às vezes, falar uma palavra indevida. Estamos propícios a isso. Aí isso não significa que a gente vai perder o respeito, mas ele está falando da palavra de Deus. Então a gente tem que entender isso, né? A razão, só quem tem é Deus, mais ninguém. Se a gente entender isso, eu tenho certeza que a gente vai melhorar muitas coisas no nosso convívio, porque a igreja, na verdade, é um desafio. Você sabe disso, né? Todos nós temos problemas. A igreja é uma reunião de problemáticos, né? Ninguém aqui é santo, ninguém aqui não tem uma mente problemática, mas aí está o desafio. Esse é o desafio da igreja. Jesus criou a igreja justamente para isso. Ele vai pegar uma turma de problemas e juntar dentro de um local só e solucionar o problema. Está aqui. E aí pega um líder que também tem os seus problemas pessoais, para ser respeitado, mesmo com os seus problemas pessoais. Aí, por isso que a Bíblia sempre ela recomenda, ela futuca ali, dizendo: respeite seu líder, obedece seu líder, o líder é isso, o líder é aquilo. Uma igreja que não obedece líder, ela não vai crescer nunca. Esse é o primeiro ponto para o crescimento da igreja. Ela não vai crescer nunca, porque a visão que Deus vai dar para a igreja não é para a igreja, ela vai dar para o pastor da igreja. É ele. O negócio de Deus é com o pastor. Para crescer a igreja, o negócio é com ele. Deu assim, agora vem cá, irmã. Aí vem cá, irmã. Ele começa agora a incluir vocês na visão. E a igreja vai o quê? Aí sim, cresce. Então esse é o trabalho da igreja. Agora, é claro, problema toda igreja tem. Se você encontrar uma igreja que não tem problema, sai fora dela, senão você vai arrumar problema para ela. Senão vai ser. Então é melhor você nem ir para lá, senão você vai trazer mais problema para lá. Então é melhor não fazer isso. Vamos lá. Vamos ler aqui na página 33, o último parágrafo desse tópico, né? Na página 33, a página 33, o último parágrafo desse tópico que a visão da igreja multiplicadora não está baseada na visão. Diz assim, acharam aí? Sem dúvida, planejamento estratégico, gestão, marketing, estatística e gráficos podem ser ferramentas úteis, mas jamais devem sobrepor a ação do Espírito Santo. Um crescimento numérico não gerado pelo Espírito Santo está longe de ser uma real multiplicação de discípulos. Temos que tomar cuidado para que o pragmatismo
não nos leve a buscar crentes clientes e que procuram apenas satisfação pessoal sem compromisso com o verdadeiro discipulado. Queridos, tem igrejas que estão criando crentes, né? Querem pregar o que eles querem ouvir. E na verdade, a Bíblia não nos ensina isso. Eu repito aqui, João Batista, ele não tinha só 2 membros, ele tinha muitos membros. E a mensagem de João Batista era o quê? Raça de vibra, se convertei, né, bicho Celso? O camarada pregava duro e tinha muitos crentes. O que é o discipulado? O discipulado é aprendizado. Aí quando você começa a criar, o que é o pragmatismo? É quando você prega algo que vai resultar e obter resultados imediatos. O evangelho não é um evangelho de resultados imediatos. O evangelho ele é um trabalho de longo prazo, porque vai ter que mudar esse negocinho aqui. E para mudar isso aqui não é simples. Não, ninguém muda o coração de uma hora para outra. Ele tem que ser gradativo. Uma coisinha hoje aqui, uma coisinha outra ali. E mesmo assim ainda, nós ficamos à mercê de aprender mais coisas ainda. Então não existe essa coisa de achar que o evangelho tem que ser logo o resultado agora. É isso que acontece em algumas igrejas. E aí, o cara vem para a igreja. Aí não consegue obter aquele resultado naquele dia. O que ele faz? Vai para outra igreja onde ele possa obter isso. Agora, quando você cria uma igreja, ou quando você tem uma igreja que ela trabalha com o coração das pessoas, para o crescimento das pessoas, agora o resultado, mais tarde, ele vai ser muito vantajoso. Lembra de Jesus? Quando ensinou seus discípulos? Não foi assim. Olha que eles eram um problema sério. Mas valeu a pena. Valeu a pena as dores de cabeça que Jesus teve. Mas o que prevaleceu aqui foi a visão de Jesus para eles. Porque às vezes um pastor, o maior trabalho do pastor é esse, né? Ele tem a visão, ele sabe que a pessoa pode crescer, mas a pessoa é problemática, mas ele insiste com ela. Por que insiste? Porque sabe que quando ficar joia, curadinha, vai ser uma explosão do poder de Deus para essa sociedade. Como foi Pedro, como foi João, como foi Tiago e outros mais. Entendendo? Então é isso que é a igreja. Não temos que deixar que as coisas, né, elas vêm de repente, tem que ser hoje, a minha vida tem que... Não, obedeça o seu próprio crescimento. Obedeça. Hoje está começando, né? Deixe ser guiado pelo Espírito Santo, deixe que Ele haja na sua vida, deixe que Ele trabalhe na sua vida, porque quando isso acontecer, as coisas vão fluir. Se eu for olhar um pouquinho para trás, irmãos, eu vejo que o Espírito Santo teve, eu dei um trabalho para o Espírito Santo, pastor Severino, mas valeu a pena, hoje eu estou aqui. E olha que eu era muito problemático, mas consegui vencer as minhas dificuldades. Mas Ele que me ajudou. É claro que eu tive bons pastores, né? Meu primeiro pastor me ajudou a entender o que é missão. O meu segundo pastor me colocou lá no cima de um púlpito para pregar, em cima de uma plataforma para pregar, uma coisa que eu nunca subi na minha vida. Até hoje, quando eu lembro disso, eu fico pensando, rapaz, o que aquele cara viu em mim? Né? Mas ele foi lá e foi bem claro comigo. E uma vez eu tive um sonho. O nome dele é pastor Geraldo Cândido, lá de Vitória Faltone. Hoje ele é presidente da igreja da onde nós éramos. E eu disse para ele, pastor, eu tive um sonho, pastor. Eu sonhei que eu sentava ao seu lado. Acredita que ele não me deu nenhuma importância? Olhou para minha cara assim, tá bom. Mas hoje eu vou entender o que o sonho significava. Que Deus iria me colocar dentro do mesmo
da mesma cadeira para me sentar. Eu nem imaginava que poderia pastorear a igreja na minha vida. Nós criamos uma igreja no Teoflotone, sim. Criamos, ficamos 8 meses lá, sustentando a igreja. Depois que a igreja cresceu, vim embora para o Rio de Janeiro de novo. Mas eu nunca imaginava que poderia dirigir a igreja durante alguns anos. Ou que eu poderia hoje estar, ensinando ou pregando. Mas Ele me fez entender isso. Então, às vezes, você se voltando para aquilo que o seu líder ele te puxa, pode ficar tranquilo. Ele sabe o que está fazendo. Eu tenho certeza que hoje estamos aqui com, podemos dizer, 5 pessoas. E eu acredito que alguns anos, né, pastor Severino? Algum tempo desse aí, ou não pode demorar nem anos, a gente vai ver resultados aí extraordinários. Vamos terminar então? Vamos lá. A fonte da autoridade para a visão da igreja multiplicadora é o quê? Meu irmão, não vamos mudar isso não. Não adianta. Se você quer que a sua igreja, que a igreja seja uma igreja multiplicadora, ela tem que ter essa palavra como sua autoridade. Como nós falamos, independente que as pessoas falam lá fora. Se é isso, se é o anjo, se é a folha, se é isso, aquilo, é a Bíblia que ensina? Então estou fora. Então vamos lá, vamos ler rapidinho aqui. O que está em pauta é olharmos para o Novo Testamento e adotarmos em nosso viver diário os princípios ali encontrados. É muito mais fácil termos um programa de oração, é termos uma vida de oração. Então, olha a diferença que vai fazer. Programa e vida. Um programa o que é? Coloquei lá no... Como o nome daquele negócio mesmo? Mural. O programa. Aí todo mundo vai obedecer aqui, o programa. Mas, mais do que isso, é a vida contínua de oração. É isso que vai mudar a sua vida. Não vai ser o programa da igreja. A igreja é errado fazer o programa? Não. A igreja pode fazer um programa, mas para favorecer, em função do andamento da igreja. Agora, a vida nossa, ela é muito mais do que isso. E nós temos que ter uma vida de oração. O estilo de um crente tem que ser o estilo de vida de oração. Mas não é aquela oração que você tem que ficar de joelho, não. É onde você estiver, você está em oração. Né? A gente, quando usa lá aquela palavra, alguém pede oração, e você fala assim, em oração, quer dizer, já comecei, mesmo aqui no trabalho, mesmo dirigindo o carro, já estou orando em favor da sua vida. Isso é vida de oração. É isso que temos que aprender a cada dia. É fazermos discípulos intencionalmente. É resgatarmos a plantação intencional das igrejas. É formarmos líderes para que se multiplique. É sermos socialmente relevantes, exercendo compaixão, graça em nossas comunidades. Por isso, reafirmamos que a base da autoridade para a igreja multiplicadora é a palavra de Deus, pois tudo isso é vivido na igreja, é vivido pela igreja primitiva. Então, formar, ser, tudo isso faz parte do crescimento espiritual. Sermos bíblicos não é só uma questão de termos as doutrinas corretas, mas termos, oh meu Deus do céu, que lindo, né? Não é somente ter as doutrinas está aqui dentro. Doutrina daquilo. Agora, você tem a doutrina, o pastor Severino ensina as doutrinas, o pastor ensina todos os padrões de doutrina. Agora, a prática, como é que a gente vai? A prática correta é que vai modificar tudo isso. É que vai fazer a tal relevância para o nosso crescimento espiritual. Aí diz assim, infelizmente temos muitas atitudes dentro das igrejas locais que não assemelham às do Novo Testamento. Vamos lá, vamos ver o que o John Scott disse. Dizemos como cristãos que a Bíblia, em especial o Novo Testamento, é fundamental da nossa fé e de nossa prática nas igrejas locais. Contudo, nossa herança é eclesiológica. Como conduzimos a igreja com todas as nossas tradições, estrutura,
revela uma mistura de práticas, e algumas quais encontram-se de maneira considerável fora do Novo Testamento. Que seriam essas? Essas coisas que a qual não tem nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, roupa. A Bíblia fala qual a roupa que você tem que usar. E aí, como é que eu vou ficar falando que agora que a calça comprida para a mulher é pecado? Vou dizer que o pastor Servílio, né, tá aqui, eu estou aqui com uma blusinha aqui, é pecado. Não, tem que ter, como é que é, né? O terno. O pastor tem que andar de terno. Então, meu irmão, vai para o sul. Aí o pastor estava de bermuda, foi jogar bola, ia na piscina. Aí teve uma outra igreja que foi junto. Meu Deus, quando viu aquilo. Pensou? Nossa, não, mas ele é pastor, não, pastor não pode. Mas assim, viu, o pastor está de bermuda, o pastor está jogando bola. Olha, gente, para eles aquilo foi um escândalo. Imagine só. Isso. Um dia lá em casa, irmãos, bicho Celso, eu, suadão, suado, porque estava um calor imenso, faz um trabalho em casa, eu estava de bermuda, sem camisa, e tem que comprar um negócio lá fora. Eu vou colocar a camisa em cima de... Aí eu fui sem camisa mesmo, comprar. Aí, irmão, que isso, irmão? Irmão, eu estou com calor danado. Não, eu não vou agora sujar uma camisa de suor para ir ali a 100 metros comprar um material. Me perdoa, fale o que quiser, estou indo. Não vai entrar nessa comigo, não. Entendeu, irmãos? Fica essa preocupação. Cortar cabelo, né? Quantas irmãs, coitadas, ficava lá com aquele troço lá, meu Deus do céu. Só misericórdia de Deus. Né, as irmãs, como eu chegava a determinada idade, né, coitadas, aí fica aquele troço branco aqui, branco ali, aquela coisa mistura, a mistura, né, aí os maridos chegam assim, misericórdia, Jesus, que isso é minha mulher mesmo, né, e ficava aquela coisa toda. Então a gente fica usando, sabe, coisas desnecessárias para poder aplicar dentro da igreja, e usando até mesmo as leis, os rituais de Levítico para dentro das igrejas, que é o pior de tudo. Uma vez um irmão preocupado, escute isso aqui, irmão, eu quero terminar falando sobre isso aqui. O pastor Ciro, ele preocupou comigo, o bicho Celso, escuta aqui, ele me preocupou, porque o irmão lá falava que quando os irmãos iam se relacionar sexualmente, eles colocavam o irmão colocava a sua roupa só até o joelho e ficava e terminava aqueles atos e só acabou. Aí o irmão chegou, Wagner, vem cá. E a mulher estava se convertendo e estava na igreja. Wagner, é isso mesmo? Calma, irmão, calma, fica calmo. Vamos conversar aqui. Eu expliquei assim, não, rapaz, essas são tradições antigas, né, que infelizmente são pessoas de idade, já trazem uma ideia já antiga para Deus, para o seu casamento. Fique tranquilo, que eu tenho certeza que a tua esposa vai entender justamente o que é uma relação entre duas pessoas entre quatro paredes. Fique tranquilo, né? Aí ele ficou mais leve, mas ele ficou preocupado, né? Ele pensou que ia acontecer isso com ele. Mas é o problema hoje. Infelizmente, está tem algumas igrejas que ainda vivem isso, né? E, consequentemente, os casamentos de muitos deles estão abaixo. Muitos estão divorciando. Por que muitos pastores hoje estão com pé de guerra com as suas esposas hoje, ou vice-versa? Justamente por causa disso. Primeiro que a mulher, ela agora fica presa àquele costume. Aí fica parecendo, sabe, né, aquela situação crítica. E o homem, na verdade, ele é atraído por quê? Pelo olhar, pela visão. Aí ele não tem aquela visão, acaba que não seja justificado isso, né? Que a gente não vai justificar nenhuma tradição, nenhuma traição se justifica por coisa alguma.
Mas infelizmente deixou-se levar pelo o vai e vem da vida, não vigiou, perdeu a fé e acabou só pulando cerca. E assim vice-versa também, a mesma coisa da mulher. Então, gente, está um problema sério. E eu queria que a Bíblia, um dia alguém chegue para mim e fala assim: a Bíblia fala sobre isso. Irmãos, o que ele fala? Lê o livro de Cantares de Salomão só. Como Salomão era criativo. Então, gente, tudo isso precisamos olhar para a Bíblia. Ela que nos dá a razão de tudo isso. Se nós queremos crescer e ver uma igreja multiplicadora, precisamos entender todas essas entrelinhas que o diabo tenta manipular para poder o quê? Trazer confusão para a nossa mente. Mas quando você se volta para a Bíblia, acabou o problema. Porque a Bíblia diz que você conhecereis a verdade e ela nos libertará. A libertação é o quê? É você entender a verdade de Deus para você viver com alegria com Deus. Ok? Queridos irmãos, terminamos mais um tópico. Enfim, né, pastor Severino? Terminamos, né? Esse parecia que ele ia dar cria, né? Amados irmãos, daqui a 15 dias vamos falar sobre o tema: o que é ser igreja? Agora sim, vamos mudar mais coisas ainda, viu? A coisa vamos começar a ficar mais gostosa ainda para a gente ainda. Tá ok, pastor Severino? Entrega aí para o pastor. Como é bom, né, gente, ser ensinado, né? E a gente chega a vários esclarecimentos, né? Você vai lá no livro de Levíticos, né, Deuteronômio, se você trouxer para os dias de hoje, você vai encontrar. Esse dia eu estava lendo Deuteronômio, agora não me lembro agora o capítulo. Falei, caramba, como é que a Bíblia é? Aí eu falei assim, calma aí, por que Deus agia dessa maneira no passado? E você começa, por exemplo, se o cara traísse a mulher, ele era chicoteado. Se a mulher traísse o cara, ela era morta. Olha que coisa. Ela levada à porta da cidade, os homens apedrejavam ela até a morte. Falei, tem um negócio errado aí. Aí tu vai trazer isso para os dias de hoje. Por exemplo, se o filho fosse rebelde, esse filho deveria ser levado à porta da cidade e ser apedrejado até a morte. Você quer mesmo trazer Porque às vezes a pessoa pega o quê? Ele pinça algumas coisas, quer introduzir nos dias de hoje. Como, por exemplo, essa coisa de roupa é uma coisa terrível, né? Porque é uma maneira de você... Eu não sei se parece que é agradável, pastor Wagner, a alguns líderes, né? Essa questão de dominar as pessoas, de fazer as pessoas andar como eles querem. E muitas das vezes, eles, no seu particular, né, não fazem. Eu me lembro que o bispo Hermes foi numa igreja, né? O pastor, ele pregava a respeito de, se eu não me engano, pregava não, né? Ele ensinava as pessoas a serem vegetarianos, não comer carne. E um dia o bispo foi no restaurante, quando chegou lá, quem é que estava no restaurante? Quem é que estava na churrascaria? Ué, mas como é que... É legal fazer as pessoas fazer o que você quer, mas você mesmo não faz. Né? E, que isso, pastor? Eu sou no shopping? Ou então, pastor, eu sou numa praia? Então, meu irmão, sempre... Tem uma canção, uma música secular, a cantora chamada Pitty, o nome dela é Pitty, é uma roqueira doida aí. Mas ela diz o seguinte: seja você, mesmo que seja estranho, seja você mesmo. Você, no final das contas, eu sempre estou dizendo isso ultimamente, né? Se tornou até uma frase para mim. No final das contas, é você e Deus. É você e Deus. E às vezes você está... o sistema hoje, viu, pastor Wagner? Eu tenho conversado esses dias com alguns pastores. O sistema hoje, até conversando aquele dia com o senhor aqui da festa, o sistema hoje, ele exclui os jovens, né? Ontem, na reunião que tivemos lá de pastores, lá do Concílio de Pastores Batistas ali, quantos filhos de pastores hoje estão desviados? Nas drogas, deprimidos, né? Sem rumo, essa é a verdade. Porque são criados dentro de uma redoma, você não pode fazer isso porque você é filho de pastor, você não pode ser assim. Porque... Então cria-se um peso tão grande que a criança não está preparada para aquilo. E se torna adolescente, a primeira coisa que ele faz é: eu não quero isso para a minha vida, não. Por quê? A religião, ela... E jovem, gente.
Lembrei do personagem do Chico Anísio. Pô, mãe, sou jovem. Lembra desse personagem? Jovem é jovem. O pastor falou aqui, pastor, a gente pode adorar a Deus com a luz apagada? Amém. Isso não vai interferir em nada. Eles vão permanecer e adorar, e você diz, não, aqui não tem esse negócio não. Aí ele vai, ou vai para o mundo, para uma discoteca, ou procura uma outra igreja. Quando procura uma outra igreja, a gente fica até alegre. Mas e quando ele vai para o mundo? Que é o que acontece na maioria das vezes. Então, queridos, que possamos aí, nesse final dessa segunda lição, estar guardando aí coisas assim, enriquecedoras. Vamos nos colocar de pé. Pai querido e amado, nós te somos gratos, meu Deus, pela vida, agradecendo aí pela vida do nosso pastor, o Bispo Celso, a Bispo Agácia, que estão aqui conosco também, participando nessa manhã tão especial, pela vida de cada um dos diáconos, meu Deus, que tem atendido, meu Deus, a esse chamado, meu Deus, para que possamos avançar, ir além, meu Deus. Ó Deus, e que o Senhor possa nos usar, meu Deus, dentro dos dons que o Senhor tem nos dado, dos presentes que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de uma maneira, na sua multiforme sabedoria. Ó Deus, cada um, meu Deus, o Senhor chamou para exercer o ministério, e que possamos, meu Deus, assim, estar colocando em prática, meu Deus, aqui dentro da congregação, dentro das nossas casas, meu Deus, nas ruas, ó Deus, por onde passamos, no bairro onde nós vivemos. Nós te glorificamos, meu Deus, pela vida de cada um dos amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, e que todos digam amém.